Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai fundo na história da Hewlett-Packard, a famosa HP. Temos um monte de material aqui, artigos, vídeos, docs, e a ideia é passar por tudo isso, sabe? Desde aquela garagem mítica até o que a HP anda fazendo agora com inteligência artificial. Uma análise bem completa. Isso aí, uma viagem completa mesmo. A gente começa lá atrás, 1939, com Bill Hewlett e David Packard. Dois amigos, uma garagem lá em Palo Alto e muita história para contar. Vamos ver as inovações, a cultura do HP Way, os perrengues, as mudanças de chefia, a separação da empresa. E como a HP Inc. está hoje, né? Em junho de 2025. As fontes são bem ricas, tipo, tem coisa da Silicon Valley Historical Association, vídeos do IIV, Blog 2, bastante detalhe. Com certeza. Então, a origem de tudo. Bill e Dave, amigos de Stanford. Tinha um professor lá, o Fred Thurman, que era um visionário. Ele falava: criem suas empresas aqui, não vão para a Costa Leste. E eles ouviram. Em 39, juntaram $538. Uma graninha até pra época, imagino. Sim, sim. E alugaram aquela garagenzinha na Edison Avenue. Hoje é tipo um ponto turístico, né? Um marco do Vale do Silício. E tem a história clássica, que as fontes tipo Brian Kong lembram. Jogaram a moeda para decidir o nome. Hewlett-Packard ou Packard-Hewlett? Hewlett ganhou no cara ou coroa. Que sorte, né? Ou destino. E as fontes tipo MinFacts mostram um começo bem rústico. Nada de laboratório chique. Que nada. Usavam o forno da cozinha da esposa do Packard para tipo secar a tinta dos painéis que eles pintavam. Testavam cada ideia. Tinha até um limpador automático de mictório, um negócio para pista de boliche. Um lavador de mictório. Imagina se essa vinga. Mas era isso, né? Experimentação total. Na base da gambiarra. Mas, falando sério, o primeiro produto que bombou mesmo, que botou a HP no mapa, foi o oscilador de áudio HP200A. A sacada genial do Hewlett foi usar uma lâmpada comum, sabe? Uma lâmpada? Como assim? É como um tipo de resistor que variava com a temperatura. Isso estabilizava a frequência do oscilador de um jeito muito melhor e mais barato que a concorrência na época. Ah, entendi. E era barato mesmo, né? As fontes falam em $54 contra mais de 200 dos outros. Uma pechincha. E o primeiro cliente importante foi logo a Walt Disney. Isso deu um peso, né? Total. A Disney comprou 8 unidades de uma versão melhorada, a 200B, para usar na sonorização do filme Fantasia. Queriam aquele som perfeito nos cinemas, e a HP entregou. Isso foi, assim, fundamental para a reputação deles. Depois veio a Segunda Guerra e a demanda por equipamento eletrônico explodiu. A HP cresceu muito fornecendo para o exército. E desde o comecinho, a dinâmica dos dois fundadores era a chave, né? As fontes, tipo a da Lemonson Foundation, batem nessa tecla. O Packard era o cara dos negócios, da gestão, mais pé no chão, direto ao ponto. Dizem que ele era altão e imponente. E o Hewlett era o gênio técnico, o inventor, talvez mais quieto, focado na parte criativa. Eles se completavam, né? E ali já estavam plantando as sementes do HP Way. Tem um discurso do Packard de 1948, que uma das fontes menciona, que é muito legal. O que ele dizia? Bom, numa época em que todo mundo só falava de lucro para o acionista, ele falou que a empresa tinha que ter responsabilidade com os funcionários, com os clientes, com a comunidade. A ideia central era fazer uma contribuição. Fazer a diferença, né? Não só vender por vender. Criar algo útil, inovador. O lucro era importante, claro, mas para reinvestir, para cuidar das pessoas, não o objetivo final. Bem diferente, né? Muito. E isso se via na prática. O material do Company Man detalha isso. Bônus de Natal desde o início, plano de saúde já em 1942, em plena guerra, e depois em 57, plano de ações para todo mundo. Era para criar um clima de confiança, de respeito mútuo. E essa base forte ajudou a empresa a crescer por décadas, né? Depois do oscilador vieram outras coisas importantes que as fontes tipo IIV, Blog 2 listam. Sim, contadores de frequências super rápidos, essenciais para telecomunicações, relógios atômicos portáteis, fizeram até um experimento maluco de levar relógios em aviões para sincronizar o tempo mundial, o relógio voador. E os primeiros LEDs comerciais,
aquelas luzinhas que hoje estão em tudo. E aí tem a calculadora HP35, de 72, um ícone. As fontes, como a do Brian Kong, contam que foi um desafio pessoal do Bill Hewlett. Ele queria uma calculadora científica que coubesse no bolso da camisa. Imagina! E a pesquisa de mercado dizia, não vai vender, é muito cara. Custava uns $350, muito mais que uma régua de cálculo, que era o que engenheiro usava na época. Mas o Hewlett peitou, falou, vamos fazer. E foi uma febre. Dizem que tinha fila para comprar, gente vendendo carro para ter uma. Virou símbolo de status para engenheiro cientista. E o nome? 35 teclas. Simples assim. Abriu um mercado gigantesco para HP. Depois veio a HP 65, a primeira programável de bolso, as calculadoras financeiras. E outro salto grande foi nos anos 80, com as impressoras. Ah, as impressoras. Quem não teve ou usou uma HP? Pois é. Em 84 lançaram a ThinkJet, de jato de tinta, e a LaserJet, a laser. Revolucionaram. Eram muito mais quietas, rápidas, e a qualidade era outra coisa comparada com aquelas matriciais barulhentas. HP virou sinônimo de impressora. E em 94, a primeira multifuncional, impressora, copiadora e fax num aparelho só. E a empresa crescendo, indo para o mundo todo. E levando o HP Way junto. Lembro de ler sobre a Alemanha. Lá, a cultura super formal, né? Chamar chefe de Herr Doutor Fulano. Chega a HP querendo chamar pelo primeiro nome. Deu um choque no começo. Mas eles insistiram, e com o tempo, a cultura mais informal pegou por lá também. A ideia era ter esse ambiente colaborativo em todo lugar. E como era esse HP Way na prática? Era um conjunto de coisas, né? Tinha a gestão por proximidade, o management by walking around, os chefes tinham que circular, conversar com o pessoal, ver o que estava rolando, política de portas abertas, usar o primeiro nome, as festas da firma, onde o Bill e o Dave mesmo serviam a galera. O Yave Blog 2 conta uma história ótima de um funcionário, o Art, trabalhando até tarde, e o Packard lá, junto com ele, botando a mão na massa. É legal, mostra essa proximidade, né? E tinha a descentralização também, a confiança nas equipes. Adoro a história da medalha da desobediência. Ah, essa é clássica. Um engenheiro desenvolveu um osciloscópio que o Packard tinha mandado parar o projeto. Mas o cara foi teimoso, continuou escondido, e o produto foi um sucesso estrondoso. Usaram até para transmitir as imagens do pouso na Lua. O Packard teve que admitir que errou e deu uma medalha para o cara pela desobediência. Era a filosofia. Contrata gente boa, dá autonomia e confia. Isso criou um celeiro de talentos, né? Muita gente que saiu da HP fundou outras empresas gigantes no Vale do Silício, levando essa cultura, mas como tudo, né? Chegou uma hora que essa estrutura começou a dar problema. Exato. Nos anos 90, as fontes Logically Answered e Company Man mostram isso. A HP ficou gigante, com 83 unidades de negócios separadas. Muita coisa duplicada, muita burocracia, começou a ficar lenta, a perder a ponta da tecnologia para concorrentes como a Dell. A cultura, que era uma força, começou a ficar meio resistente à mudança. É aí que entra a Carly Fiorina, em 1999. Ela chegou como uma estrela do rock, né? Vinda da Lucent, onde tinha liderado a separação de uma parte da empresa, um spin-off que deu certo. E foi um marco histórico, a primeira mulher a chefiar uma empresa do top 20 da Fortune nos Estados Unidos. Só que tinha um detalhe, né? Ela nunca tinha sido CEO de uma empresa daquele tamanho antes. Tinha muita expectativa, mas também essa questão da experiência. E ela chegou para balançar tudo. Falava em resgatar as regras da garagem, o espírito pioneiro, mas na prática o que ela fez foi centralizar tudo, cortar a autonomia das divisões e passar a tesoura nos custos e no pessoal. Daí o apelido Chainsaw Carly, Carly Motosserra. Para quem era das antigas na HP, foi um choque cultural violento. E o episódio mais controverso, sem dúvida, foi a fusão com a Compaq em 2002. Uma jogada de 25 bilhões de dólares para virar líder no mercado de PCs, onde a HP estava perdendo terreno. A ideia era ganhar escala. Mas a que custo, né? Juntar duas culturas diferentes, sistemas, milhares de funcionários, foi uma confusão. E teve uma oposição interna fortíssima, liderada pelo Walter Hewlett, filho do Bill, que estava no conselho. Ele achava que aquilo ia destruir o HP Way. Foi uma briga pública pesada.
Uma luta de procuração, com os dois lados tentando convencer os acionistas a votar com eles. Muita troca de acusações na imprensa. No final, a aprovação foi apertadíssima, 51,4%. O Michael Dell, da concorrente Dell, chegou a falar que era o negócio mais idiota da década. E no fim, ele tinha razão. Olha, os números iniciais até pareceram bons. A HP virou a maior do mundo em PCs, a receita dobrou, mas, tipo assim, olhando mais de perto, a coisa era mais complicada. A receita subiu por causa da compra da Compaq, né? Mas o lucro líquido mesmo caiu. O mercado de PC já não dava tanta margem e a própria Compaq já estava meio em declínio. E o impacto nas pessoas, né? Mais de 30 mil demissões, cortes de salário. O clima deve ter ficado péssimo. As pesquisas internas da época mostravam o moral lá embaixo. O estilo dela era muito focado em façam seus números, meio implacável. A pressão ficou enorme e ela acabou sendo demitida em 2005. E ainda saiu com aquele pacote de indenização gigante, né? Uns 42 milhões de dólares, o tal paraquedas dourado. Deu o que falar, teve até processo. Curioso que as ações da HP subiram quando anunciaram a saída dela. Fica sempre a pergunta, né? Foi só culpa dela? Ou a diretoria que apoiou a fusão, as circunstâncias da época, tipo o estouro da bolha da internet, também tiveram um peso grande? É difícil dizer. Quem entrou no lugar dela foi o Mark Hurt em 2005. Era o oposto da Carly. Discreto, focado na execução, sabe? O lema dele era: o computador é pessoal novamente. Ele queria resgatar essa conexão com o cliente. Dizem que ele até passou um dia trabalhando numa loja para entender a ponta. Mas ele também fez cortes, né? Mais uns 14, 15 mil funcionários foram demitidos. Só que as fontes dão a entender que a forma foi diferente, talvez com uma comunicação mais cuidadosa. O foco era total na eficiência operacional. E os resultados financeiros apareceram. Na gestão dele, as ações da HP dobraram de valor. A receita bateu 100 bilhões de dólares. Ele soube colher os frutos da escala que a fusão com a Compaq tinha dado. A palavra era execução, execução, execução. Só que a saída dele em 2010 também não foi tranquila, né? Teve aquele escândalo. Pois é. Envolveu relatórios de despesas que teriam sido alterados para esconder um relacionamento pessoal com uma prestadora de serviços. A investigação interna da HP não confirmou assédio sexual, que era uma das alegações iniciais, mas as irregularidades nos relatórios de despesas foram o motivo oficial da saída dele. E depois do Hurd, a HP parece que não encontrava paz, né? Os problemas continuaram. Sim, as fontes Company Man e McFacts falam disso. Um período de muita instabilidade na liderança passou Leo Apotheker, depois a Meg Whitman. Mais escândalos. Teve um de vazamento de informações confidenciais do conselho usando detetives que se passavam por outras pessoas para conseguir registros telefônicos, o tal do pretexting, e a compra desastrosa da Autonomy. Nossa, Autonomy, essa foi feia. Pagaram uma fortuna, 11 bilhões, por essa empresa de software inglesa e pouco tempo depois... tiveram que fazer uma baixa contábil de quase 9 bilhões. Basicamente admitiram que pagaram muito mais do que valia e ainda alegaram que tinha tido fraude nos números da Autonomy antes da compra. Um rolo danado. A imagem da empresa ficou arranhada. Saiu do índice Dow Jones, perdeu a liderança mundial em PCs para Lenovo. Parecia um navio meio sem rumo, grande demais para manobrar. A solução que encontraram foi radical: dividir a empresa. Em 2015, fizeram o split. A HP se partiu em duas. A HP Inc., que ficou com os PCs e impressoras, o negócio mais tradicional. E a Hewlett Packard Enterprise, HPE, que ficou com servidores, armazenamento, redes, serviços para empresas maiores. A ideia era que, separadas, cada uma teria mais foco e agilidade para competir no seu mercado. Exato. E a partir daí, nosso foco principal, seguindo as fontes mais atuais, é na HP Inc. Hoje, em junho de 2025, a empresa vale aí uns 23,8 bilhões de dólares no mercado. E como ela está no mercado? Em PCs, globalmente, fica ali brigando pelo segundo lugar com a Lenovo, com cerca de 21% do mercado. Já em impressoras, a liderança ainda é forte. Mais de 35% do mercado mundial é dela. E no Brasil, onde a HP tem história longa, desde 67, a posição é ainda melhor.
No primeiro trimestre agora de 2025, liderou em PCs, com quase 30% de market share, e nas impressoras a laser para empresas, então, dominou com quase 42%. Números bem fortes por aqui. E o que a HP Inc. vende hoje? O portfólio continua com nomes conhecidos, né? Sim, as linhas para empresas, como os notebooks EliteBook, as workstations Série Z para quem precisa de mais potência, nas impressoras, as LaserJet continuam firmes e tem as HP Tank, aquelas com tanque de tinta focando em custo baixo por página. E não dá para esquecer o mercado de games. Ah, sim. Com as marcas Omen para PCs e acessórios gamers e a HyperX, que eles compraram há um tempo para reforçar a parte de periféricos, como headsets, teclados. Exatamente. Financeiramente, olhando o último ano fiscal completo, o F24, a receita ficou em 53,15 bilhões de dólares, com lucro líquido de 2,77 bilhões. O primeiro trimestre de 2025 mostrou uma certa estabilização, principalmente no mercado de PCs para empresas, que tinham sofrido bastante depois da pandemia. E a empresa continua pagando dividendos, o que agrada os investidores, né? O rendimento atual está na casa dos 4,5%. Legal, mas e a estratégia para frente? Para onde a HP Inc. está olhando? A palavra mágica parece ser inteligência artificial, né? Sem dúvida nenhuma. A HP está se posicionando forte nisso. Estão falando em ter o maior portfólio de PCs com IA. São máquinas com processadores especiais para rodar IA localmente. Lançaram o HP AI Companion, um assistente que funciona no próprio PC sem precisar da nuvem para tudo. Tem o OmenAI para otimizar a performance em jogos. E compraram aquela startup, a Human, né? E criaram um laboratório específico, o HP IQ Lab. Isso. A ideia é integrar IA em tudo. PCs, impressoras, soluções para salas de reunião, suporte ao cliente, até impressoras com segurança que eles chamam de quântica, como a LaserJet Enterprise 8000, para proteger contra ataques futuros. É uma aposta grande. E além da IA, outro pilar que aparece muito nas fontes é a sustentabilidade. Muito forte. As metas são bem claras e ambiciosas. Reduzir a emissão de gases de efeito estufa na produção e no uso dos produtos. Usar 100% de energia renovável nas operações até 2035. Aumentar muito o uso de plástico reciclado. Eliminar embalagens plásticas de uso único. Cuidar do bem-estar dos trabalhadores na cadeia de fornecedores. Investir em educação digital para milhões de pessoas. O discurso é forte em criar tecnologia que melhore a vida de forma responsável. Faz sentido. E tem também o foco no futuro do trabalho, né? Com muita gente trabalhando de casa ou em modelo híbrido. Exato. Eles têm soluções para isso, tipo o HP Device Switch, que vem em alguns monitores e all-in-ones, como o Elite Studio 8. É tipo um botão mágico que permite usar o mesmo teclado, mouse e monitor para o seu note do trabalho e para o seu PC pessoal, por exemplo. Facilita muito a vida em casa. E plataformas como a WXP, que usam IA, para dar insights sobre como os equipamentos estão sendo usados para melhorar a experiência do funcionário. E claro, continuar investindo em gaming com Omen e HyperX, que é um mercado que não para de crescer. Com certeza. Então, se a gente fosse resumir aquela análise SWOT, sabe? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças? Manda ver. Forças. Marca super conhecida, portfólio variado, investimento pesado em pesquisa e desenvolvimento, foi mais de 4 bilhões em 2023. Fraquezas. Ainda depende muito de mercados que já não crescem tanto, como PCs e impressoras, e a concorrência é brutal. Oportunidades. Claramente IA, o trabalho híbrido, a sustentabilidade que pode atrair clientes e talentos, e mercados emergentes como o Brasil. Ameaças. Esses mercados principais ficarem saturados, surgir alguma tecnologia nova que mude tudo e a pressão constante por preço baixo. Então, os desafios agora são navegar essa normalização do mercado de PCs pós-pandemia, lidar com os custos de fabricação e logística que sempre flutuam e continuar brigando com a Lenovo, Dell, Canon, Epson e tentar crescer mais com os serviços, né? Não depender só da venda do hardware. Exatamente, é uma briga constante. E assim a gente fecha esse mergulho na HP, uma história longa, cheia de altos e baixos, que começou naquela garagem e virou esse gigante global.
É impressionante olhar para trás, né? E o que fica, talvez, pensando em todas essas fontes, é essa tensão que parece que sempre existiu na HP. Entre os valores originais do HP Way, aquela coisa de fazer uma contribuição, focar nas pessoas, e a pressão do mercado, a necessidade de resultado financeiro rápido, a competição agressiva. Exatamente. Como essa tensão histórica, agora nesse novo cenário da inteligência artificial, que também traz seus próprios dilemas éticos e competitivos, vai continuar moldando os próximos capítulos da HP Inc. É uma pergunta que fica no ar, né? Uma história que com certeza ainda não acabou.